que as pessoas estão bundonas quando se trata de fazer dinheiro, de crescer, de vender, de ligar, de trabalhar, etc? Por que as pessoas são bundonas? Mentalmente falando, emocionalmente falando. Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então, aquela coisa bem da sirene tocando, aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então, é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo, um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Você está todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para um lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Mas o fato é que, para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. É esse aqui. E pobre, que geralmente pobre, estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. Tendência de se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados. Em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, ó, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso, mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega, por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80% vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Que são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, o que acontece? A maioria vai. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. Mas gratidão está ligada à satisfação. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como uma manada. Vai mugir como uma manada, vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Quem assistiu o filme Formiguinhas, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. Quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente.
Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Funcionava assim. A gente pegava um ônibus no convencional e ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. No ônibus. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, que eu olhava para ela, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. Como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava bafo, que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali, que era resultado da nossa respiração, a gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz. Só que ele é condicionável. Ele é condicionável. Como tudo na nossa vida. Mas por alguma razão, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão, não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Eu tinha uma visão limitada, mas era o fato, era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava, eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. Que alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer, ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço esse tipo de... Acho que isso é o mais difícil, o cara sabe o que tem que fazer. É claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui, não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui, é isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma solução. Não, tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo e pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou, os amigos. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga, te põe medo, te faz terrorismo. Olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota. Então, assim, o cara que decidiu sair do ônibus, agora ele vai buscar uma outra solução. Porque, vamos lá, para eu ter sucesso, essa é a pergunta. As pessoas são bundonas, não é? Para eu ter sucesso, para eu sair e crescer, eu vou ter que sair da linha de montagem. E na hora que eu sair da linha de montagem, quem convivia comigo vai se incomodar. Uns por preocupação, outros porque prefere dizer que você é um sonhador, um iludido, um bobalhão, acredita, pensa grande demais, é sonhador demais.
E as pessoas dão risada. Tem quem torce por você, mas tem medo e quer te proteger. Geralmente a nossa família quer o teu bem, torce por você, mas tem medo de você se frustrar. Talvez ele tenha se frustrado. Agora, o cara que está ali na média, vamos lá, ele questionar. Ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele vai poder, ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se seu cérebro pensasse, espera aí, cara, será que está todo mundo errado e eu estou certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. Eu tinha um vizinho que logo quando eu comecei a vender curso de inglês, porque vamos para o terceiro ponto ali, eu arrumei um emprego para vender curso de inglês. E foi começar a vender curso de inglês. A gente sempre faz uma lista de prospects, de pessoas do nosso relacionamento. E eu também tive essa experiência. E tinha um vizinho, que era um vizinho de porta. Um cara que me viu crescer, me viu criança. E ele era um cara que trabalhava, sei lá, nem sei do que ele trabalhava. Sei que ele trabalhava de gravata. E eu achava assim, cara, esse cara deve ser importante, porque ele trabalha com gravata. Não é? Deve ser um cara importante. E aí eu fui lá falar do inglês pra ele. E ele marcou a casa dele. Eu fui na casa dele, sentei com ele à mesa, apresentei tudo, cara. Ele deixou apresentar tudo. E o cara fazendo pergunta, se fazendo de interessado. A gente ficou 1 hora conversando. E aí, no final, ele chegou pra mim e falou assim, Flávio, cara, eu não tenho interesse nesse negócio não, mas eu fiquei aqui só pra entender o que você tá fazendo. Deixa eu te falar um negócio. Aí fazia aquela cara de nojo, sabe? Sabe a cara de nojo? Superior, nojo e desprezo, tudo junto. Faz isso não, cara. Isso aí é uma coisa horrorosa. Você é um garoto inteligente. Não faça isso. Você é um garoto inteligente. Isso aí não vai te levar a nada. Isso é uma roubada. Não perde teu tempo com isso. Sai fora. Isso é uma roubada. Cara, ele me jogou um balde de água fria. Eu me senti mal, me senti subestimado. Me senti super mal. Eu hoje vejo que ele era um cara medíocre, limitado, que não arrumou nada na vida. E ele me deu uma opinião do nível dele. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres, senão ela vai estar limitada. Esse cara me viu querendo sair da boiada e tentou me segurar na boiada. A vida, todos nós somos conduzidos à morte. E o tempo passa. Eu não tenho mais 20 anos. O tempo passa. E o tempo é escasso. Então eu penso que a vida como um todo, ela cansa. Toda a vida cansa. Estressa. Muita gente fala, mas o empreendedor não cansa, ele estressa. Estressa sim, mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade e a estagnação estressa mais ainda. Então a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer.